Oi pessoal, boa noite para vocês, professor Bruno Oliveira na área com mais uma aula de Direito Eleitoral. É o nosso curso Escola de Direito Eleitoral para as eleições 2024 e hoje nós vamos falar sobre prazos para a prestação de contas. É isso mesmo. Na aula anterior eu apresentei para vocês algumas disposições gerais sobre a prestação de contas eleitorais, as prestações de contas, e hoje nós vamos falar sobre prazos. Quais são os prazos que os candidatos deverão obedecer na hora de prestar as suas devidas contas, certo? Lembrando o seguinte, se você está aí assistindo um pedacinho desta aula, é porque você não é nosso aluno, né? Nós vamos disponibilizar apenas um pedaço dessa aula para você conhecer ele. Se caso interessar, tem que adquirir o curso completo no site eleitoralcombruno.com.br. Nós já estamos na aula 35, temos ainda algumas aulas para a gente trabalhar, inclusive nós teremos aulas extras de atualização das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições 2024, então serão aulinhas extras que teremos após o cumprimento dessas aulas que foram combinadas no cronograma, ok? Caso você ainda não me segue lá no Instagram, @professorbrunoeleitoral, tá? Lá eu compartilho com vocês dicas diárias de direito eleitoral, certo? E, inclusive, estou disponibilizando hoje, lá no nosso material, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral já com as atualizações. Vai ter uma pasta com todas as resoluções, certinho? Bora então começar? Estão aqui preparados? Então vamos lá, pessoal. Quero começar a discutir com vocês o seguinte. Então, ainda estamos com a resolução 23.607 de 2019, que é a resolução que trata sobre arrecadação, gastos eleitorais, prestação de contas, né, tudo que envolve o dinheiro na campanha. Então estamos com ela ainda, estamos já na sua parte final de relevância sobre tudo que envolve dinheiro na campanha e na parte agora de prestação de contas. É óbvio que a lei das eleições está no nosso radar, não tem como ser diferente, porque a lei das eleições é a nossa mãe, é o nosso braço direito aqui na composição das próprias resoluções do TSE, certo? Primeiramente, nós temos que observar quais são as espécies de relatórios que nós deveremos observar na prestação de contas, né? Então, a resolução, ela fala o seguinte, que os partidos políticos, as candidatas ou os candidatos são obrigados, então não é uma mera faculdade, é uma obrigação, durante as campanhas eleitorais, enviar por meio do sistema de prestação de contas eleitorais à Justiça Eleitoral para divulgação em página criada na internet. Então, o sistema de prestação de contas eleitorais, como eu disse na aula anterior, é o sistema que vai registrar essas prestações de contas. E esses candidatos e esses partidos políticos, durante as campanhas, vão enviar algumas informações neste sistema. Então, no começo da campanha, nós vamos ter comunicações em relação à prestação de contas que vão ser praticamente de forma imediata. Então nós temos uma modalidade de comunicação quase que imediata de recebimento de recurso e também vamos ter uma chamada prestação de contas parcial de campanha eleitoral. Então quais são essas informações que deverão ser observadas? Primeiro, os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento da campanha eleitoral, nós vamos ter que comunicar em até 72 horas contadas do recebimento. Então, recebeu doação, por exemplo, comunica no sisteminha, você tem um prazo de até 72 horas para comunicar. Veja que é uma comunicação quase que imediata, né? Se a gente levar em consideração 72 horas, são 3 dias. Então, recebeu recurso para o financiamento da sua campanha, registra no sisteminha essa aquisição, certo? E nós vamos ter ainda
um chamado relatório parcial de prestação de contas, ou melhor dizendo, prestação de contas parcial. Nesse relatório parcial, nós vamos discriminar as transferências do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os recursos financeiros e ainda os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como também os gastos realizados. Então, nesse relatório parcial, é um compilado de tudo que recebemos, né, de transferências que vieram do fundo partidário, transferências que vieram do FEFC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, recursos financeiros de uma forma geral, estimáveis em dinheiro e ainda os gastos realizados. Então, quando eu falo de prestação de contas, basicamente eu tenho 3 etapas. Eu tenho uma etapa de recebimento quase que imediato, né? Em até 72 horas eu comunico o recebimento desses valores. Eu tenho um relatório parcial de campanha e vou ter ainda a prestação de contas final, que tem prazos específicos para serem elaborados, ok? Bom, além disso, pessoal, o que nós precisamos saber aqui? Os relatórios de campanha, eles serão informados à Justiça Eleitoral, então aquele relatório imediato, né, por meio do SPCE, quase que imediato, em até 72 horas, contadas a partir do recebimento da doação, considerando-se data do recebimento a do efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo. Então aqui é interessante, né? Porque o efetivo crédito na conta bancária específica de campanha é que será o termo inicial para a contagem desse prazo de 72 horas. Então, cartão de crédito. Então basicamente não é de forma imediata que esse valor cairá na conta.